Olá, boa noite. Vamos chegando. Ajustando os detalhes, já vai compartilhando. Opa, Luan na área. Bom. Vamos fazendo os ajustes. Isso aqui é muita tecnologia para mim. Muito. Estou fazendo um curso intensivo de uma semana. Boa noite, Débora. Taiwane, direto de São Paulo. Boa noite. Aguardando o pessoal entrando e compartilhando também, já vai compartilhando aos amigos. Eu não preciso aparecer, mas a plantinha aqui tem que aparecer, que é a Juliana. Tem aqui, ó. É o fundo. Carrinho aqui, ó. Hot Wheels. Hot Wheels. Porque isso aí, viu? Boa noite. Eu fui colocado fora do meu estúdio, no meu quarto, meus filhos. Boa noite, Roberta. Boa noite, Alessandra e Karine. Boa noite para vocês. A ideia é a gente começar às 19. Boa noite, Roberto. Vamos juntos aí, entrando e compartilhando aos amigos, aos familiares, para nós compartilharmos a palavra hoje. Teremos participação especial do Luan, compartilhando esse momento de louvor. Vamos juntos nos dedicando a esse tempo de crise, nos adaptando, né, para que tenhamos um momento juntos de reflexão, de adoração. Em nome de Jesus. É especial, não, mas não. Fazendo um fundinho aí, Luan. Luan vai participar, depois vai dar assistência paterna, né? É. Thalita não dormiu, não? Oi? Thalita não dormiu, não? Acabou de dormir, mas vamos ver. Não costuma dormir muito tempo, não. Então vamos junto. A hora que ela chamar, você... A hora que ela assoviar, você vai. Como tá o clima aí, Venda Nova, Anchieta? Aqui tá... Começou a esfriar um pouco. Um pouquinho aqui, deve estar uns 20 graus também, tá bem fresquinho. Não dá para botar uma roupa para ir na rua. Ela não pode sair na rua, então fica em casa. Tatiana entrou também, eu nem vi Tatiana entrando. Falou que ia entrar. Já está aí ao vivo. Das 19. Olá, Renan. Irmã Normalice, Deus abençoe vocês. Cláudio Martins, lá da Barra do Porto. Irmão de caminhada. É como Cláudio Nilma é como Áquila e Priscila, né? Que acolheram Paulo para que a obra fosse desenvolvida, né? É um casal de irmãos que nos acolheram anos, né?
para que pudéssemos crescer quanto pessoas, servir ao Senhor lá na Barra do Jucu e desenvolver a caminhada, né, que o Senhor tinha para nós. Glória a Deus. Vamos aí esperar mais um cadiquinho. Está precisando de óculos? Quem está precisando dele? É mania de espremer os olhos mesmo. Glória a Deus. Tá dando para ouvir o violão, hein? Bem, Tá sim. Tem para ouvir. Voz, violão. Não sei se quando você tocar vai sair a voz, mas... Per Lopes na área. Mamãe Coruja. Oi, mãe. Boa noite. Benção. Benção. Live para todo lado, né? Larissa também está aí. Irmã Coruja agora. Deu aqui 2,19. Como é que tá aí? O meu relógio aqui tá 58. Então, conta 2 minutos. Vamos esperar o som de vocês estar baixo aqui com nós. Tá, aumentar o volume da voz. Então, solta mais a voz. O som tá baixo? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. E agora, o som tá bom, Cláudio? Meu ruim. Melhorou o som? Tá ouvindo bem, Luan? Você? Eu sim. Top, tá bom. A gente solta mais a voz. Paz, varão. Como é que tá aí o Rio de Janeiro? O clima tá frio? Calor? Melhorou o som, né? Aproximando um pouquinho. Meu som tá um pouquinho baixo. É porque o Luan tá fazendo barulho. Depois ele para e fica... Edilane, Deus abençoe. Jefinho, Deus abençoe. Glória a Deus, Angelina. Rose, Deus abençoe vocês. Estamos no início desse tempo de orarmos juntos. Nos dedicarmos ao Senhor em oração, palavra, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos orar. 7 horas. Então, muito bom hoje. Bom, Rio de Janeiro é bem quente, né? Então hoje está fresquinho, com 38 graus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos clamar ao Senhor, apresentar os nossos corações diante de Deus e entronizá-lo, né? Entronize o Senhor no seu coração, na sua vida agora, que o Espírito Santo venha te envolver, te encher. Em nome de Jesus, que a presença do Senhor venha de fato encher o seu quarto, o seu coração, porque, sobretudo, é um tempo de nos prepararmos para aquilo que Deus está fazendo, um tempo que o Senhor tem nos preparado. Então, vamos nos posicionar adequadamente. Não sei se você conseguiu separar tempo de jejum, tempo de oração,
Em casa nós oramos, jejuamos, as crianças, né, entregaram a carne do jejum, né, se dedicaram à tarde, entenderam a necessidade de agir espiritualmente, através da história da Rainha Esther, que proclama um jejum. Enfim, nós temos nos dedicado, né, nesses dias ao Senhor, entendendo que esse dia foi crucial, não porque o presidente pediu, mas porque a igreja entendeu, várias lideranças se levantaram. É necessário consagração de entrega de jejum, e nós nos posicionamos dessa maneira. Lembra que o jejum move os céus, né? O jejum altera realidades, seja do coração do homem, seja realidades espirituais do coração humano. E aí requer preparação, dedicação nossa para viver esse tempo, onde nós já dissemos, entendemos que o Senhor está parando o Brasil e o mundo para ouvir a voz dele, para o nosso coração para ele. O homem tem se dedicado a várias coisas, construído várias coisas, mas o que mais tem faltado, que o mundo, né, tem apresentado como sintoma, é a necessidade de uma família estruturada e, sobretudo, com Deus presente. Então, é algo que nós estamos parando para balanço, né, nesse tempo. Deus tem a terra para balanço, para restauração, para que essa crise venha mudar. Então, vamos juntos, vamos orar ao Senhor, clamar a presença dele sobre as nossas vidas. Pai, nós louvamos a Ti por esse dia que o Senhor fez, nos deu como oportunidade, ó Deus, de colocarmos nosso coração e mente diante de Ti, de colocarmos a nossa família diante do Senhor. Deus, nós estamos aqui para Te buscar de um modo diferente, com um coração ainda dedicado ao Senhor, com um coração ainda esperançoso. E, ó Deus, com fé, ó Deus, no Teu agir, nesse tempo, nós cremos em notícias novas, ó Deus, a partir de hoje. Ó Deus, onde a igreja desperta a oração, ao jejum, onde esse clamor que invadiu os céus, ó Deus, eu creio, ó Deus, trará a resposta, meu Pai. Por isso que o Senhor esteja operando, por isso que o Senhor esteja se movendo, e em nome de Jesus que tenhamos um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de ação do Teu Espírito, do Teu Espírito nos alinhando com a Tua vontade. Recebe a bendição, o nosso louvor, e queremos aqui, ó Deus, dedicar ao Senhor, ó Deus, esse tempo, que assim a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e mentes, em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém. Luan, ministra diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Só o áudio seu tá falhando um pouco, mas vamos lá. Tá falhando? Tá falhando um pouco. Vocês têm internet. Depois a gente ajusta aqui. Mas vou ministrar um hino aqui que o Jefinho, que tá aí, ele tem pedido muito para tocar ele. E eu comecei a ouvir muito esse hino, principalmente nesse tempo, né, por isso que estamos passando, e eu acredito que tem muito a ver com esse período que a gente está vivendo. Né, lá no texto de Abacuque 3, no versículo 17, fala, né, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, mesmo que a safra das azeitonas não floresçam, né, que não haja, enfim, que possa ter tudo diga ao contrário, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor, né? Ainda assim eu me exaltarei no Senhor. Então, esse hino tem um pouco a ver com isso, assim, da gente, mesmo na situação difícil, mesmo que esteja uma situação adversa, que a gente ainda assim se alegre no Senhor, né? Que a gente ainda assim adore o Senhor, busque o Senhor, né? Então é esse hino que eu gostaria de cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar
essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que a videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
adorar com uma canção. Na sequência, a gente compartilha a palavra. Vocês estão chegando, boa noite. Vamos meditando a vontade do Senhor e louvando a vontade de Deus. Adore ao Senhor aí na tua casa. Invoque o Espírito de Deus e permita que o Senhor ministre seu coração nessa noite. Você não é um mero espectador, você é um adorador do Senhor, você é um ministro diante de Deus, então adore a Ele em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Pai,
nós queremos e precisamos ter um encontro com o Senhor nesse tempo. Nós precisamos te ver, precisamos, Deus, de um relacionamento novo, renovado, de um relacionamento íntimo. Precisamos, Deus, de voltar, ó Pai. Como, Deus, cantamos fora de tempo, Deus, a canção que diz para voltarmos à essência da adoração, Deus. Hoje nós entendemos mais do que nunca a necessidade de retornarmos para a essência. Quantos corações estão frios, ó Deus, quantos não estão feitos discípulos no caminho de Emaús, abatidos, desanimados, sem esperança, ó Deus, precisando ouvir a Tua voz para que a chama retorne ao coração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre nossas vidas, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações e que o Deus, um tempo novo surja, que um tempo novo venha, ó Deus, sobre nós. Tempo de intimidade, tempo, Deus, de encontro, Deus, com o Senhor. Pai, que o Senhor esteja fluindo nesse momento, Deus, nos conduzindo ao entendimento pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito do Senhor, ao encontro com a Tua verdade que liberta, que julga, ó Deus, e conduz no lugar certo. Pai, tira de nós toda a emoção que traz desequilíbrio, leva pela Tua verdade e liberdade no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, uma fé nova surja nesse tempo e uma esperança, Deus, realmente voltada para o Senhor, uma fé, ó Deus, voltada para o Senhor, uma fé que realmente crê e aguarda o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, ministra as nossas vidas, meu Pai, nesse tempo. Em nome de Jesus, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu vou... Luan vai dar uma... E aí a gente avança com a palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe, Luan. Obrigado. Amém. Final é voto, hein? Isso. Pode se assentar, né? Como a gente diz na igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 2. Em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. A partir do verso 18. É um texto que fala muito sobre família. Boa noite, Marlinho. Boa noite, tia Denise. Boa noite, irmãos, né, que chegaram aí no meio do período de louvor. Letícia, né, Deus abençoe vocês. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no capítulo de Gênesis, no capítulo 1, no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que Deus, depois que cria o homem, né, que ele determina o homem e mulher, ele diz que ele fez algo bom, ele fica maravilhado, ele se alegra com aquilo que ele fez. Ele diz que foi um dia bom de trabalho, né, bem sucedido. E quando ele estabelece o homem na terra, ele diz que você se multiplique, que você seja fecundo, né, que você prospere dentro do meu propósito. E ele diz, eu criei céus e terra, eu criei... Deixa eu fixar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fixar comentário. Pronto. Gênesis 2, a partir do 18. Deus, ele cria o plano dele, estabelece um propósito que ele repete, que ele diz a Adão, mas quando a humanidade cai, ele recomeça esse propósito com Noé, ele repete essas palavras, ele segue com Abraão, enfim. O propósito de Deus nunca mudou. Né? A verdade de Deus, ela sempre permanece a mesma e os seus intuitos de que o homem desenvolva, que o homem prospere, de que o homem empreenda, realize, lidere, governe sobre a criação dele, esse plano sempre permanece. Em Cristo isso se torna ainda mais evidente quando ele anda sobre as águas, quando ele
vive de uma maneira sobrenatural, né, e muito mais profunda. E aí, Gênesis no capítulo 2, no verso 18, é um momento onde Deus vê o homem só, e ele diz para o homem, seja fecundo, se multiplique, mas o homem só se relacionava com animais e árvores, não havia ninguém compatível, e aí Deus diz, não é bom que o homem fique só. E ali ele desenvolve a criação da mulher, a Eva então é criada, sua auxiliar, sua ajudadora, e alguns fundamentos são estabelecidos, alguns princípios. A gente não vai estar pregando sobre casamento, tá? Mas sobre a essência da nossa vida em Deus, sobre a necessidade de voltarmos a essa essência no Senhor. E aí no verso 18, então, de Gênesis 2, diz assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. E o Senhor diz no verso 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Enfim, o texto, eu acredito, bem conhecido da grande maioria, e a ideia de nós voltarmos ao Gênesis, ao início, a esse tempo, é para refletirmos sobre a vida que nós tínhamos antes, o lugar que nós estamos e aquilo que vem adiante. Né? Há uma necessidade de correção e eu acredito que Deus nos trouxe a esses dias de quarentena para corrigir nosso coração e mente, nossas prioridades, nossas vontades e nos levar ao lugar dele, nos levar ao centro da vontade dele, nos colocar na essência de uma vida segundo o Éden. Né? Jesus vem para restaurar esse lugar em nós primeiro e a partir de nós, esse lugar de comunhão do céu com a terra, esse lugar de prosperidade, onde se tem todas as necessidades supridas, onde o favor do Senhor, como bom Pai, nos alcança, né? Nos atinge, nos coloca de maneira satisfatória. Eu vejo que Deus, como disse no início, cria todas as coisas, ele diz, eu fiz algo maravilhoso, né? O homem, os animais, a mulher, e aí ele vai e conduz e coloca o homem nesse propósito de gerir. Deus não colocou o nome nos animais, ele deixou para que o homem que então iria governar colocasse os nomes ali, organizasse, estruturasse, né, essa área do mundo, da terra, né, que Deus criou, e um plano se desenvolve, o homem se ocupa daquilo até que Deus percebe a necessidade de completar, né, o coração do homem com uma mulher, né, uma auxiliadora, alguém que de fato ia potencializar tudo que o homem é. Mas ambos caminham bem até que a gente não tem uma riqueza de detalhes sobre dias, né, quantos dias isso ficou o homem só com Eva, até que chega o capítulo 3 de Gênesis, que é o momento que chega a serpente, e quando chega aquela que rasteja, que Deus diz também que o homem deveria governar, dominar sobre os animais que se rastejam, mas ele acaba dando ouvidos, né, a esse que vem com um plano maligno. E ali a proposta da serpente, eu quero dizer a Eva, mas a eles, a ambos, a proposta é, vocês precisam ampliar o limite de vocês precisam ser muito mais do que vocês são, vocês precisam alcançar muito mais, vocês precisam se tornar como Deus, voar, criar, vocês precisam de muito mais potencial, e essa
é a proposta da serpente levando Eva a um ambiente de queda, de tentação, mas de queda por desobediência, né? Fazendo exatamente aquilo que Deus disse que não deveria ser feito. E traçando esse paralelo com as nossas vidas, quantos de nós hoje não estamos num lugar de crise, de dificuldade familiar, econômica, enfim. Estamos passando dias difíceis porque aceitamos essa ideia, essa mentalidade de ampliar limites. Porque toda vez que se amplia os limites, aumenta a necessidade de recursos pessoais. Toda vez que se aumenta as minhas áreas de domínio, se requer mais de mim. E eu vejo com isso que a gente não deve sonhar, tá? Empreender além daquilo que vimos dos nossos pais, enfim. Não tem a ver com viver uma vida medíocre, mas tem a ver com entendermos a essência, a prioridade. Quando Deus cria o homem e mulher e diz que ele fez algo bom, e quando ele traz esse plano para que os dois vivessem juntos, né, há uma palavra do homem dizendo: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E há um complemento dos céus, há uma palavra do Espírito Santo que diz: por essa razão, já que ela é uma com você, já que vocês estão unidos nesse nível, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, né? E eles se tornarão uma só carne. E essa palavra traz essa noção de família, de estrutura, de matrimônio, de desenvolvimento familiar. O que Deus diz não é agora domine sobre a mulher, agora explore os caminhos que você quer, agora desenvolva plantios, enfim. O que Deus diz é: vá viver agora um nível de intimidade com a sua mulher. Vá agora construir um relacionamento de intimidade até você se tornar um. A gente sabe que espiritualmente, quando há um casamento, quando há o concretizar de uma aliança, há uma unidade, há um pacto de sangue estabelecido, né? O ato sexual confirma a unidade entre homem e mulher. Mas na vida real, a gente sabe muito bem que isso é um processo, porque passam-se os dias e nós vamos vendo que o casamento é um grande mistério, que você passa 5 anos e você aprende algumas coisas ou descobre, né, o que é o casamento. Você passa aí 10, 15 anos, você vai vendo que ainda tem muito a se construir no que diz respeito a se tornar uma unidade com a mulher ou com o seu marido aí. Mas o que eu quero dizer é que será que antes dessa quarentena, o estilo de vida que nós estávamos tendo era um estilo de vida de ampliar os limites financeiros, os limites de bens, de consumo, ampliar as nossas conquistas, o desenvolvimento intelectual, com cursos e por aí vai. E com isso nós deixamos de lado aquilo que é a essência daquilo que Deus criou. Será que nós não perdemos de vista a prioridade que é desenvolver família, que é sermos fecundos, multiplicar sobre a terra, desenvolver comunidade, gerar filhos, né? E aí cuidar, né? Criar, educar filhos que são pessoas que são, como a Bíblia diz, filhos são herança que o Senhor dá, ou seja, filhos vêm do céu à terra para que nós venhamos desenvolver, né? Educando, criando, direcionando num caminho de acordo com o propósito de Deus. E aí Deus nos faz participar de algo muito mais profundo do que ver outras pessoas, mas fazer parte de transferir a essência do nosso caráter, da nossa integridade, da nossa mente, do nosso estilo de vida, das nossas emoções, transferir tudo para uma criança que é uma página em branco, né? E vai se tornar a nossa imagem, né? Vai se tornar um reflexo daquilo que nós somos. Enfim, hoje, outro dia atrás, na verdade, eu vi um procurador federal que bate muito, né? Que luta muito pelos valores da família, ele dizendo: hoje o que nós temos são filhos de volta aos lares sendo verdadeiramente educados pelos seus pais, né? E isso de fato é uma grande verdade, porque na correria, na muita ocupação, como eu disse, na necessidade de ampliar os limites financeiros, intelectuais, onde você tem faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, e cada vez mais você dedica tempo e a carga horária de 8 às 18 não serve, você tem que trabalhar de 8 às 20,
e sábado, e, enfim, e a necessidade de querer mais, né? Eu não estou dizendo que isso é pecado, tá? Por favor. Só estou dizendo que a troca das prioridades, esse é o ponto. Tá? O estudar, o trabalhar, o conquistar, isso não é problema, isso não é pecado. O pecado é quando essas coisas me fazem falhar naquilo que é prioridade, que é na minha necessidade de desenvolver unidade com a minha esposa, de gerar filhos e bons filhos, de cuidar para que os meus filhos conheçam o Senhor, de cuidar para que eles recebam muito mais do que bens e uma cultura familiar, eles recebam uma herança celestial, uma herança espiritual, que eles conheçam de fato a Deus. Essa é a minha maior esperança, de que os meus filhos, muito mais que conhecer uma igreja, de saberem que o pai deles é pastor, mas que eles conheçam o Deus do pai deles. Né? É nisso que eu me esforço. Esse é o centro da minha dedicação para eles, para cuidar e guiá-los nessa vida. Mas eu vejo que o antes nosso, tá? De maneira geral, o antes do coronavírus, eu quero dizer, dessa história toda, estava totalmente ligado numa vida sem tempo, né? Numa vida onde ninguém tinha tempo para a Bíblia, ninguém tinha tempo para orar. Você passar uma hora orando diante do Senhor é algo terrível, impossível de se fazer. Quando, na verdade, o que nos constrói, o que nos edifica, o que nos coloca num lugar de desenvolvimento humano equilibrado é o Senhor, a sua palavra, a sua presença. E cada vez mais nós vamos deixando isso de lado, porque temos que trabalhar, porque precisamos de mais recursos para ampliar nossa casa, para ampliar nossos bens, aquilo que é consumo, para termos um carro melhor e enfim. Volto a falar, isso não é pecado, não há problema nisso. E eu volto a falar, o problema é quando nós deixamos de priorizar a família para priorizar essas coisas. Quando Jesus, alguém mandou hoje algo dizendo, é o tempo de se vender, os ricos, né? Falando para pastor rico, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Eu disse, olha, Jesus disse isso a um homem rico, um jovem rico, porque ele queria provar de fato a prioridade do coração daquela pessoa. Jesus nunca condenou a riqueza. Jesus chegou na casa de Zaqueu e ali não condenou Zaqueu, você é ladrão, ou você é rico demais, você tem que vender. Ele chegou com a verdade, com a luz, com o equilíbrio, e Zaqueu se converteu, Zaqueu se arrependeu e resolveu vender parte do que ele tinha para restituir, né, os pobres. Então, nós precisamos aqui entender que essa crise ela vai passar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 3 meses, eu não sei. Mas fica uma questão, será que nós vamos voltar para a mesma realidade? No meio dessa crise toda, né, eu vejo as pessoas, como Jesus bem diz lá em Mateus 24, nos últimos dias o povo vai estar comendo, bebendo, dando-se casamento, casando, ou seja, nem aí para o que está acontecendo, totalmente desatento. E o problema não é comer, beber e se casar. O problema é a falta de atenção àquilo que Deus está fazendo. Então, a ideia de nós pararmos hoje dessa pastoral, né, online aqui, é nós pararmos para refletir. Será que eu estou entendendo o que está acontecendo espiritualmente? Será que eu estou entendendo que várias pessoas estão entrando em colapso hoje dentro de casa porque o marido fugia de casa para ir para o trabalho, para não ter que ficar em casa com a mulher fugia para o trabalho para não ter que ficar com aquele monte de menina agitada e vice-versa. Porque as pessoas não estavam preparadas para estarem juntas, as pessoas estão fugindo de uma realidade, de uma prioridade que não é fácil, que é o relacionamento, que é a vida conjugal, que é construir e edificar uma família. E hoje tem várias pessoas em crise por conta disso. Existem pessoas que estavam nem aí para a vida e totalmente despreparadas financeiramente, que tinham emprego. Hoje eu vi um vídeo de 200 pessoas andando em missão em massa de uma empresa, né, da área do transporte interestadual, né? Enfim, pessoas caminham focando em consumir, adquirir e não estão nem aí preparados para poder dar uma resposta às crises que vêm. Cada vez mais o nosso sistema econômico está fragilizado porque ele se tornou globalizado. Uma palavra que alguém diz lá nos Estados Unidos afeta a economia do Brasil, uma decisão que se toma afeta em cascata vários segmentos e gera crise.
E quando se fala de economia, né, economia familiar, há um consenso de que nós temos que ter guardado, né, em torno de 3 a 6 meses do necessário para vivermos, né? Ou seja, você precisa de R$ 1.000 para viver em um mês, você precisa de pelo menos R$ 6.000 guardados para que, diante de uma adversidade, uma crise, você tenha como dar uma resposta diante de desemprego e coisas do tipo. Na nossa conjuntura, isso é uma raridade, né? Isso é uma raridade. De modo geral, ninguém está nem aí para o amanhã. E quando Jesus diz não ajunte tesouro onde a praça é ferrugem consome, ele não está dizendo contra essas coisas. A gente tem um exemplo clássico na Bíblia são sete anos de fartura do Egito e os 7 anos de crise que José administra com sabedoria do alto, né? E prontamente tem uma resposta para a crise, né? Então, Deus nos dá sabedoria para podermos perseverar em dias difíceis, né? E nos mantermos em equilíbrio. Várias pessoas estão em desequilíbrio emocional hoje porque a família não estava estruturada para passar por uma crise como essa. Porque os relacionamentos estão quebrados. Porque foram deixados valores fundamentais como diálogo, como perdão, como tempo de qualidade juntos, como priorizar a família, né? E aí hoje você tem que viver nesse contexto e muitas vezes obrigado, debaixo de uma pressão, e o que sobra é o avolumar das crises. E não é à toa que várias pessoas têm compartilhado aí, quantos divórcios não vão surgir depois dessa quarentena, né? E isso não é da boca para fora, mas é de fato uma grande realidade de pessoas que não estão desenvolvendo família fora dessa crise e quando vem uma situação como essa estão despreparados, né? E o texto diz que há uma necessidade de deixar pai e mãe para se unir à mulher, né? Esse deixar não é simplesmente bater a porta dos pais dizendo estou indo embora, estou me casando. Várias pessoas saem das suas casas fisicamente, casam-se, vão para um novo lar, mas não deixaram pai e mãe, são dependentes emocionalmente, financeiramente, né? E em várias áreas ainda vivem nível de dependência do pai e da mãe. Esse deixar não é simplesmente uma renúncia, mas eu vejo que é um processo, é um relacionamento saudável, sadio, onde quando no meu caso, quando eu caso com Juliana e entro na família dela, eu me torno um filho para a mãe dela, né? E Juliana se torna uma filha para os meus pais. Ou seja, a família que cresce aumenta o nível de relacionamento. Não dá para viver em família e excluir a família de Juliana, no meu caso, ou ela excluir a minha. Nós precisamos de trabalhar isso também. E isso é uma realidade que Deus deixa para nós. Quando o homem diz, isso é o que eu precisava para a minha vida, era essa Eva, essa que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Era tudo mais que eu queria, né? E aí, quando chega esse momento, os céus dizem, olha, já que você pensa dessa maneira, já que você entende isso, esse nível de unidade, você vai deixar pai e mãe e vai se unir essa mulher e vocês se tornarão uma só carne, né? E esse deixar, eu volto a falar, é uma desconexão de prioridade, onde a prioridade já não é mais o seu pai, a sua mãe, mas é a sua esposa. E essa prioridade, essa unidade nova agora que é a sua esposa, que é o seu marido, é para que você desenvolva um plano na Terra. E esse plano te seja um lugar de equilíbrio, um lugar de renovo, um lugar saudável para você cumprir com os propósitos de Deus. Mas se a nossa prioridade, se a nossa dedicação no antes do coronavírus era trabalho, era estudos, era obter riquezas, era ampliar o patrimônio familiar e deixando essas coisas de lado, hoje nós nos encontramos numa situação bem complicada. Mas não é o fim do mundo, pelo contrário, eu vejo que Deus nos parou, nos travou para tratamento, para restauração, para cura, né? Para liberdade, né? Hoje de manhã eu acordei e aí eu e Juliana sentamos no quarto, tivemos aí uma longa conversa, né? E mais do que nunca hoje nós precisamos parar e conversar, e dialogar, e restaurar aquilo que está perdido, e ir em busca daquilo que foi quebrado.
que a crise não quebrou, mas a crise está denunciando, né? Mais do que nunca eu vejo esse momento de quarentena como um momento de luz sobre os quatro cantos da nossa casa, né? Um momento de iluminar vários ambientes da nossa estrutura familiar que estavam fragilizados, que estavam em crise, que estavam carentes de tempo para poder resolver. Né? Se eu parar para falar para você aqui, eu vou dizer de um monte de coisa. De coisas físicas que eu tenho feito nesses dias, de pintar porta que menino se trancou, eu tive que quebrar a porta, substituir porta, pintar a porta, fazer coisas que a mulher tinha pedido que já tinha alguns meses que estavam pendentes, enfim. Um monte de cuidados físicos, de coisas que a gente deixa para depois porque não tem tempo, porque isso, porque aquilo. Mas hoje, nesses dias de quarentena, a gente tem priorizado isso porque não tem outra opção também. E, ao mesmo tempo, nos aproximar de maneira diferente dos filhos, porque os filhos não têm entretenimento, escola, né? Não chegam mais cansados da aula, então a gente que tem que cansar. E não é simplesmente um cansaço, mas é dedicar tempo, conduzi-los em alguma coisa, administrar esse dia. Nós estamos aprendendo como nunca a administrar família, administrar relacionamento conjugal, administrar o tempo juntos, administrar a criação de filhos. Né? Quantos pais que sempre disseram, eu tenho que trabalhar para trazer as coisas para casa. E agora não tem trabalho, tem que ficar dentro de casa. E dentro de casa surge essa demanda nova. Então, o objetivo desse tempo é nós buscarmos entender que essa pausa é uma pausa de restauração. O dia que nós paramos hoje para jejuar não é um dia de jejuar para Bolsonaro, jejuar para política, é jejuar para que eu venha me arrepender. É jejuar para que eu seja transformado. É um jejum de restauração pessoal, é um jejum de restauração da minha integridade. É um jejum que visa restaurar meu coração e mente de acordo com o plano de Deus. É uma restauração que me leva de volta à essência, me leva de volta ao plano original de Deus, me leva ao Gênesis, ao início, talvez que é particular, né? Um propósito específico da minha casa, da minha família. Então nós estamos num tempo de restauração e você precisa se dispor diante disso com o coração aberto para fazer essa revisão. Né? Nas parábolas que Jesus conta da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, né? Quando ele chega na dracma, ele diz ela tinha uma peça, né? Uma joia, eu acredito que todos já ouviram mensagens sobre isso. E tinham 10 peças, né? 10 dracmas, e ali uma dessas dracmas cai. E ela não se contenta com as 9, ela simplesmente para tudo, acende a luz, porque o fato de ter perdido uma dessas dracmas lhe gera tristeza. Né? E ela para tudo. Quando vem essa tristeza por algo que foi perdido, ela para tudo, acende a luz, varre a casa, tira tudo do lugar para poder restaurar aquilo que foi perdido. Eu acredito que nós estamos nesse tempo, nesses dias de parar tudo, acender a luz e ver o que foi perdido, quais os valores são perdidos, quais as prioridades foram alteradas que geram prejuízo a longo prazo. Né, que gera um prejuízo de você trabalhar uma vida inteira e passa-se 20, 30 anos de casado, a vontade que dá é de divorciar, porque você tem uma pessoa distante do seu lado. Porque ao invés de ao longo de 20, 30 anos você ter construído unidade, na verdade foi construído um abismo entre vocês. Né, onde o relacionamento dos filhos, eu passo muito por isso quando pastor, né, e desde sempre de ter que liderar adolescentes que não têm diálogo com o pai. O que eu mais encontrei na minha vida de jovens é adolescentes órfãos de pai. Eu digo órfãos porque não existe uma referência no pai, não existe um elo, um vínculo, não existe unidade paterna que gera edificação na vida do filho, que tira os medos do filho. O pai é quem deve gerar segurança, direção e limites. E quando não há esse elo, quando não há essa construção, quando não há essa unidade entre pai e filho, o que se tem são filhos órfãos, são filhos carentes, que acabam procurando em várias coisas desse mundo e dessa vida, pessoas, drogas, bebidas, que vão tentar suprir isso e sempre, né, de maneira distorcida. Então é um tempo de acendermos a luz para ver o que está perdido, quais os valores foram deixados de lado no nosso casamento,
no relacionamento com os filhos, né? Na troca de vida, na construção e sobretudo, né? E sobretudo eu quero aqui dar essa pausa para dizer que quando o homem diz, eu achei aquela que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e o Senhor diz, agora sim, já que você entendeu, você vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e vocês se tornarão uma só carne. Mas a Bíblia traz um destaque, ela vai dizer, e os dois viviam nus no jardim e não se sentiam envergonhados. Sabe, isso fala de pureza, isso fala de santidade, né? E é algo que nós estamos carentes, né? E eu digo nós, a Igreja de Cristo na Terra, ela carece de santidade, ela carece de separação, ela carece de se purificar. Não tem nada contra a banda A, X, Y, mas eu fiquei pensando, né? E ontem, com a minha esposa, a gente juntou os meninos para orar, explicamos para eles esse momento do jejum de hoje, para que eles não ficassem, que eles almoçaram, nós não, enfim. E aí nós entregamos aquele jejum ali com eles, oramos com eles oraram. E aí eu vejo no dia de hoje várias pessoas que, ao invés de estarem se preparando para o Senhor, elas estavam comendo, bebendo e se dedicando a várias coisas como se nada disso cumprisse efeito. Né? Isso fala dessa falta de santidade. Né? Entenda a santidade não como perfeição, mas como separação para o propósito de Deus. Santidade é estar separado para o propósito de Deus. É você se privar de determinadas coisas porque você está priorizando o Senhor. E o que a gente está falando aqui desde o início é priorizar casamento, priorizar filhos, priorizar relacionamentos ao invés de coisas, de bens, de tudo mais. Priorizar o Senhor, né? Priorizar a sua família diante do Senhor. Né? Os seus filhos te veem como homem de Deus, seus filhos te veem Deus na sua vida, seus filhos veem arrependimento no seu coração. Enfim, são características de alguém que se relaciona com o Senhor. Eu ouvi algo que me marcou muito, isso me ensinou, porque eu erro com os meus filhos também, não só eles erram e precisam ser corrigidos. Mas eu aprendi algo que é o seguinte, o meu filho só vai aprender a se arrepender se eu me arrepender das minhas falhas com ele. Quem ensina o meu filho a se arrepender dos pecados, das falhas dele, sou eu quando eu erro com eles e digo, olha, me perdoa porque eu fiz assim, porque eu falei assim, porque eu prometi assim e não cumpri, enfim. Quando eu me posiciono em arrependimento. E aí, isso vem de um coração do Senhor. Isso requer uma vida em Deus. Isso requer uma vida envolvida pelo Espírito de Deus. Então, a gente avançando para concluir, eu queria que você pensasse nisso, sobre quais são as suas prioridades, quais estavam sendo suas prioridades em tempos de tranquilidade, como está a sua vida hoje e o que vai ser da sua vida após essa quarentena. Sabe, você vai se realinhar, se readequar àquilo que é prioridade de Deus na sua vida, você vai se esforçar para trazer uma disciplina nova. Eu até fiz umas perguntas ontem sobre quantos livros você tem que você não leu, né? E várias pessoas responderam, estou cheio de livros. Né? E o que está faltando, que sempre faltou para você ler? Né? Ou qual a desculpa que você sempre deu para dizer que não tinha tempo? Né? E hoje o que falta? Se você comprou esse livro, se você sempre falou de ler a Bíblia e não ter tempo, foi porque isso é importante para você, porque isso era uma prioridade para você, mas isso não aconteceu devido ao estilo de vida que estava sendo levado. Então hoje é tempo da gente parar e priorizar o Senhor. É tempo de parar e se voltar para o Senhor, para que Ele venha nos levar a um alinhamento, né? Para que Ele venha nos levar a um lugar de equilíbrio, para que Ele venha nos levar a um lugar de crescimento diante de Deus. Várias pessoas reclamam de, eu queria ouvir Deus, eu queria me relacionar com Deus, mas nós vivemos uma vida extremamente estressante. Nós vivemos uma vida extremamente difícil. Né? E aí, quem disse que a sua vida tem que ser tão corrida assim? Eu preciso parar agora para encerrar a live e assim que encerrar eu já vou abrir de novo e você entra novamente. Em nome de Jesus.